Esse é mais um vídeo para a disciplina de Introdução à Álgebra Linear. Continuamos estudando sistemas lineares e com foco no método de resolução de sistemas, que é chamado método de eliminação gaussiana. Então vamos detalhar um pouco mais alguns elementos relacionados a esse método. Então vamos tratar do que é um pivô, um elemento pivô de uma linha. Vamos conceituar um pouco melhor forma escalonada por linhas. Falamos um pouco no vídeo anterior, mas só apenas foi falado que os exemplos são exemplos disso aqui. Então vamos esclarecer melhor isso. E como sempre, exemplos e exercícios para serem feitos para manipular os conceitos que foram tratados no vídeo e fixar esses conceitos. Conteúdo do livro-texto, ainda nas seções 1.1, 1.2, vocês vão encontrar esses conceitos todos ao longo dessas sessões, ao longo dessas páginas. Para isso, vocês têm que estudarem bastante atentamente essas seções do livro. Então, o pivô, elemento pivô, termo pivô, entrada pivô, ou pode ser chamado também de elemento líder, ou termo líder, tudo são sinônimos. Vamos simplificar e chamar apenas de pivô. Então, para cada linha não nula, cada linha I não nula de uma matriz dada, uma matriz A qualquer, então o pivô dessa linha é o primeiro elemento não nulo dela. Então, quando a gente fala primeiro elemento, a gente está entendendo que a gente vai ler a linha, né, os termos da linha, a gente vai ler os termos da equação, ou da linha, no caso da matriz, a gente vai ler da esquerda para a direita. Então, o primeiro elemento lido da esquerda para a direita. O primeiro elemento não nulo de cada linha é o pivô dessa linha. Então, por exemplo, aqui no caso desses exemplos aqui, dessa matriz, a primeira linha só tem entradas nulas. Então, essa primeira linha não tem pivô, porque o pivô tem que ser o primeiro elemento de uma linha não nula. Então, quando a linha só tem zeros, a gente diz que a linha é nula, então essa linha não tem pivô. A segunda linha, o pivô, então você sempre lê da esquerda para a direita. Então, nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Então, o primeiro que você, lendo nesse sentido, o primeiro que você encontrar que é não nulo, vai ser o pivô. Então, nesse caso aqui, o 2, que é o elemento A21, ele é o pivô dessa linha. E na terceira linha, também lendo da esquerda para a direita, você vai encontrar o primeiro elemento da linha é 0, o segundo elemento é 0, o terceiro elemento que é não nulo. Então, esse elemento aqui, o terceiro elemento, no caso aqui vale 1, é o pivô. O pivô aqui na segunda linha vale 2 e o pivô aqui na terceira linha vale 1. Nesse outro exemplo, mesma ideia, você vai ler as entradas da matriz da esquerda para a direita. O primeiro que você encontrar for diferente de 0, esse vai ser o pivô. Então, aqui o pivô é 3, na primeira linha. Na segunda linha, então você vai encontrar 0 primeiro, 0 segundo, o terceiro elemento, menos 6, esse é o pivô da segunda linha. E já para a terceira linha, então o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, então esse vai ser o pivô da terceira linha. Então, o pivô da primeira linha é 3, é o primeiro elemento da linha. O pivô da segunda linha é menos 6, é o terceiro elemento da linha. E o pivô da terceira linha é 1, que é o segundo elemento da linha. Então, identificar elementos pivô, identificar pivô de uma linha, é bem tranquilo. Você só tem que observar que, no caso de linhas nulas, não tem pivô, tá? Então, por que isso é importante? Porque a gente vai usar esses pivôs para trabalhar o método gaussiano, o método de eliminação gaussiana. Então, o método de eliminação de Gauss, então, se o pivô de uma linha é diferente de 1,
Então recomenda-se reduzi-lo a 1 através de alguma operação elementar. Vocês devem lembrar do vídeo anterior, quando a gente estava resolvendo aqueles sistemas, a gente estava de fato fazendo através do método de eliminação de Gauss, e lá eu sempre fazia isso. Quando tinha um elemento primeiro elemento não nulo de cada linha da matriz, a primeira coisa que eu fazia é dividir por ele mesmo para obter 1. Isso não necessariamente precisa ser assim, mas você tem que, é recomendável, tá? Não é uma regra, mas recomenda-se porque facilita as contas. Recomenda-se que esse elemento seja sempre 1, tá? O pivô de cada linha seja 1. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho esse sistema, 2x mais y menos e igual a 8, 3x menos y mais 2e igual a menos 1, 2x mais y mais 2e igual a menos 3, tá? E a matriz aumentada correspondente é essa daqui, vocês podem verificar. Vocês observem, quem está atento aí ao que foi feito no vídeo anterior, esse sistema ele apareceu no vídeo anterior. Então eu vou querer resolver esse sistema pelo método de eliminação gaussiana. Ele já apareceu lá. Mas aí vocês poderiam falar, mas se já apareceu lá, já resolveu usando o método de eliminação gaussiana, para que fazer novamente? Então, porque aqui vão aparecer novas ideias que vocês precisam aprender, né, para aplicar nos estudos de vocês. Lembrem-se, quem não lembra pode retornar ao vídeo anterior. O que foi feito para esse exemplo? Para a primeira equação, ou equivalentemente para a primeira linha da matriz aumentada, o que foi feito? Aqui a gente fez o que? A gente dividiu por 2, ou então multiplicou por meio. Então a gente pegou essa linha e multiplicou por meio, tá? Para quê? Para que esse termo aqui vire 1. Esse vai ser o pivô, tá? Aqui no caso, olhando para a matriz, é mais simples. Esse é o pivô da primeira linha, ele não é igual a 1. Então, o que foi que a gente fez lá para transformá-lo em 1? A gente multiplicou ou dividiu por 2, né? A linha toda. E aí vocês veem o que foi feito lá. Se vocês forem ver, ficou uma conta um pouco chatinha de ser feita, porque vão aparecer as frações. Aí você vai ficar trabalhando com frações, operando com frações. Às vezes é possível a gente se livrar disso, mas às vezes não tem alternativa, tem que fazer do jeito que foi feito lá mesmo. Mas muitas vezes, não, a gente consegue se livrar dessas operações com fração. Então, em geral, elas são mais trabalhosas e podem levar a erros, né, também mais facilmente. Então, a gente, quando possível, a gente tenta evitar essas contas com frações. E aqui, como que isso é possível? Bom, então aqui eu vou resolver o mesmo sistema pelo método de eliminação gaussiana, só que com operações elementares, uma sequência de operações elementares diferente da que foi feita no vídeo anterior, tá? Então aqui, por exemplo, ao invés de pegar essa linha e multiplicar toda ela por meio, para obter o pivô 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1, ou seja, a primeira linha da matriz, e somar com a linha 2. E o resultado dessa operação vai ser jogado na linha 1 da matriz resultante. E eu não vou fazer nada com a linha 2 nem com a linha 3. Então, aqui na sequência, a linha 2 continua do mesmo jeito, a linha 3 continua do mesmo jeito, e a linha 1 é o resultado da substituição dessa operação. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar e somar elemento por elemento. Então, 2 menos 3 fica menos 1. Tá aqui. 1 menos 1, começa a somar direto. 1 menos 1 vai dar 0. Tá aqui. Menos 1 mais 2, 1 que está aqui. 8 menos 11, menos 3 que está aqui. Então, veja, eu não dividi por nada. Eu não multipliquei por nenhuma fração. Eu fiz simplesmente uma conta de soma. E aí apareceu esse menos 1 aí, aqui.
aqui já é quase o que a gente quer. É só multiplicar agora essa primeira linha por menos 1. Então tá aqui, ó. A operação elementar é o quê? Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 1 e o resultado vai substituir a linha 1. Aí vem a terceira matriz na sequência. E novamente não faço nada com a linha 2 nem com a linha 3. Então elas só são repetidas aqui. E a linha 1 resultante eu vou multiplico por menos 1. Então vai ficar 1 aqui, do 0 não se altera, do 1 vai para o menos 1 e do menos 3 vai para o 3. Ok? Bom, aí agora o pivô dessa primeira linha é 1. Então veja que obtivemos o pivô 1 do jeito que foi feito no vídeo anterior. Foi como? Foi multiplicando por meio. Aqui foi através dessa sequência. Então só uma conta de somar e essa correção de sinal. Então isso evita você ter que trabalhar com frações. Quando é possível, pode ser feito. Às vezes não é possível. Bom, agora a ideia de você obter o pivô 1 é para simplificar nas contas que vem em seguida, porque no método ele requer que os elementos abaixo aqui do pivô sejam anulados. Então, para você anular cada um deles, você vai ter que multiplicar adequadamente a linha para anular. Então, para anular o menos 3, você tem que multiplicar essa linha por 3. Então, é isso que está sendo dito aqui, ó. A linha 2 vai ser somada com 3 vezes a linha 1. E o resultado vai ser a nova linha 2. Então, 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Aí dá aqui. 0 vezes 3 não muda nada. Mais menos 1 vai dar o próprio menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 2, menos 1, está aqui. 3 vezes 3, 9, menos 11, menos 2. Então, essa linha 2 é o resultado dessa operação. E por que a gente fez isso? Porque a gente quer zerar esse elemento aqui, tá? Agora, para zerar eu quero zerar esse elemento. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa linha 3, vou pegar essa linha 3 aqui, vou somar 2 vezes a linha 1. Por que 2 vezes? Porque eu quero zerar o menos 2. Tá? Aí o resultado vai ser a nova linha 3. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos 2, 0. Está aqui ele. 2 vezes 0 não muda, mais 1 também não muda, dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2, 0. Tá? Esse 0 aqui foi só uma coincidência. Isso aqui não precisa zerar, não. O que precisa zerar são esses que estão abaixo do pivô 1. É esse que a gente vai zerar sempre para obter a matriz na forma escalonada. Bom, aí chegamos nessa nova matriz. Então não foi feito nada com a linha 1. Tá? Aí eu tenho essas novas linhas 1 e 2. Se eu quiser, eu posso fazer o quê? Multiplicar a linha 2 por menos 1. Eu já tenho menos 1 aqui, para ficar 1 é só trocar o sinal, ou seja, multiplicar por menos 1. Mas ao invés de fazer isso, eu vou fazer uma outra operação, que é permutar as duas linhas. Então a linha 2 vai para o lugar da linha 3 e a linha 3 vai para o lugar da linha 2. Então elas trocam de posição. Tá? Na nova matriz aqui não se altera nada na linha 1. A linha 3 original veio para o lugar da linha 2, no final, e, respectivamente, a linha 2 inicial foi para a linha 3 final, certo? Então, isso foi a permuta entre essas duas linhas. Aí ficou assim. Aí agora eu já tenho pivô 1 na primeira linha, pivô 1 na segunda linha. E aí eu vou zerar esse elemento que está abaixo do pivô 1 da segunda linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a terceira linha, somar com, aqui tem um erro, a linha 2. Então, eu vou pegar a terceira linha, a L3, e somar com a L2, tá? Aí o resultado vai ser a nova linha. Então, quando eu fizer isso, 0 com 0 não altera nada. Esse 0 com isso aqui eu vou somar, não vai alterar nada.
1 menos 1 vai dar 0, tá? Foi exatamente esse o objetivo. 0 menos 1 dá o próprio menos 1, e 3 menos 2 dá 1. Então, quando fizer isso, repito a primeira linha, repito a segunda, e essa terceira linha é o resultado da operação que foi feita aqui. Tá? E aí aqui também já está praticamente o pivô, só que está com sinal de menos. Então eu vou e multiplico por menos 1. Então menos 1 vezes a linha 3 vai dar lugar aqui, vai substituir a linha 3 original. Então, no final, repetir a linha 1, repetir a linha 2 e a linha 3 é só a linha 3 original, trocando o sinal dos termos, tá? Então essa é a matriz final. Então essa é a matriz que está na forma escalonada, tá? A matriz está na forma escalonada. Os pivôs aqui, ó, de cada linha são todos iguais a 1, tá? Já comentei isso. Esses pivôs serem iguais a 1 não é uma necessidade obrigatória, mas é uma sugestão. Por quê? Porque vai facilitar as contas. Vocês devem ter percebido isso. E no final, você já vai obter exatamente o último valor, sem precisar dividir por nada. Então, essa é a matriz aumentada do sistema final. O sistema final aqui, então, vai ser qual? Vai ser esse aqui, ó. X menos z igual a 3. O termo de y aqui é 0, tá? Y igual a 3. O termo de x e de z são 0 também. E z igual a menos 1. O termo de x, o coeficiente de x e de y valem 0. Então veja que aqui a gente já obteve automaticamente o valor de z e também o valor de y. Nesse caso foi só um bônus, não necessariamente vai acontecer. Revejam no caso do vídeo anterior, isso não aconteceu, tá? Então isso não aconteceu. Bom, aí agora é só pegar, eu só preciso achar o valor de x, então é só fazer a substituição regressiva, né? Então substituo aqui, só preciso na verdade do valor de z, que é x menos z igual a 3. Então x menos z igual a 3, substituo z por menos 1, fica x mais 1 igual a 3 e x igual a 2. Então, portanto, o conjunto solução é esse aqui. O x vale 2, o y vale 3 e o z vale menos 1. Então, revejam o vídeo anterior, onde esse mesmo exemplo foi resolvido, esse mesmo sistema foi resolvido usando o mesmo método, que é o método de eliminação gaussiana, só que por operações, uma sequência de operações elementares diferentes, tá? Então vejam as diferenças entre um caso e outro, os pontos positivos de um caso, pontos negativos, e assim por diante. E a pergunta que vocês poderiam fazer é a seguinte: professor, mas vai sempre no final chegar na mesma resposta? Porque vocês observem que no final chegaram com matrizes escalonadas diferentes, sistemas diferentes, mas na verdade esses sistemas são todos equivalentes no sentido de que eles têm a mesma solução. Então, um de vocês pode fazer uma sequência de operações elementares para fazer o escalonamento, um outro pode fazer uma outra sequência totalmente diferente. Mas se nenhum dos dois cometer erros, vão chegar na mesma resposta. Tem que chegar na mesma resposta, tá? Vocês só vão ver para cada um qual que é a sequência mais que acha mais adequada. Bom, aí eu agora peço para fazer como exercício, vocês refazerem os exemplos e exercícios do vídeo anterior com essa mesma estratégia. Então, que estratégia? Veja, no vídeo anterior, a gente sempre ficou tentando fazer o quê? O primeiro pivô aqui, a gente dividia por alguma coisa para obter 1, quando era necessário. Quando não for necessário, não precisa. Aí se aparecesse, como apareceu 2 aqui, eu ia dividir por 2. Se fosse 3, dividir por 3, e assim por diante. Tá? Ou, se aqui não é 1, eu ia dividir por esse número para obter o número 1, e aí ia fazer as contas. Surge a dificuldade que podem ficar aparecendo frações, aí você vai ficar fazendo contas com frações, pode se atrapalhar mais facilmente. Tá?
Nessa outra forma que foi feita aqui, eu evitei essas contas com frações, tá? Então, o que eu estou pedindo para vocês refazerem os exemplos, quando for o caso, é refazer tentando essa estratégia de evitar as operações com frações. Então, você tem que fazer algo parecido com o que foi feito aqui, ó. Na primeira passagem, eu quero tornar esse 2, 1. Então, ao invés de dividir por 2, eu vou fazer essa operação. Aí, quando eu faço essa operação, eu venho para cá. Aí, daqui é só multiplicar por menos 1, que eu já vou ter o pivô 1, que é o que eu quero. Ok? Então, vocês tentem refazer os exemplos e os exercícios do vídeo anterior com essa estratégia que foi ilustrada nesse exemplo. Bom, então o que vem a ser uma matriz na forma escalonada por linha? Então, matriz na forma escalonada por linha, só conceituando aqui um pouco, então dizemos que uma matriz E de ordem M por N está na forma escalonada por linhas se acontecer as seguintes condições. O pivô de cada linha não nula é 1, tá? O pivô de cada linha não nula é 1. Quando é uma linha nula, você não tem pivô, não vai se preocupar com isso. Mas quando é uma linha não nula, você vai procurar o primeiro elemento não nulo, aí vai ser o pivô. E aí você vai ter que transformá-lo em 1, para essa matriz estar na forma escalonada por linhas, tá? Alguns autores não pedem isso, mas é recomendável fazer. Vocês fazendo os exercícios, fazendo os exemplos, vocês vão perceber qual é a facilidade de ter esse pivô como sendo 1, tá? Mas isso não é uma exigência assim que é consenso. Tem autores que pedem isso, tem autores que não. Simplesmente pivô, qualquer número, não importa. Todas as linhas nulas são o quê? São as linhas da matriz em que todos os elementos são zeros. Então, apareceu um exemplo aqui. Aqui esse exemplo aqui, ó, a primeira linha, todos os elementos valem zero. É uma linha nula. Então, aqui na segunda condição da definição de matriz escalonada, todas as linhas nulas estão abaixo da última linha não nula. Ou seja, as linhas nulas estão todas empurradas lá para baixo da matriz. Então, nesse exemplo, por exemplo, a linha nula é a primeira. Então, essa matriz aqui não está satisfazendo essa condição 2. Ela estaria se ela estivesse aqui embaixo, na última linha. Então, a condição 2 tem que ser: todas as linhas nulas estão abaixo da última linha não nula. Então, as linhas nulas vão ser todas jogadas para a parte de baixo da matriz. Terceira condição: o pivô de cada linha está à esquerda do pivô da linha seguinte. Tá? Então, o pivô de cada linha está à esquerda de cada linha seguinte. É melhor explicar isso como exemplo. Por exemplo, está aqui essa matriz aqui, ó. O 1, então está satisfazendo a condição primeiro aqui, ó. Todos os pivôs aqui valem 1. O pivô de cada linha não nula é 1. Essa matriz não tem linha nula, tá? Então, cada pivô aqui, ó, é tudo 1, tá? Segunda condição: todas as linhas nulas estão abaixo da última linha, ela não tem linha nula, então essa condição aqui não precisa se preocupar. Agora, essa terceira condição: o pivô de cada linha está à esquerda do pivô da linha seguinte. Então, por exemplo, o pivô da primeira linha, ele está à esquerda do pivô da linha seguinte, que é a segunda linha, tá? Então, ele está à esquerda, ele vem antes do pivô da segunda linha. Já o pivô da segunda linha vem antes do pivô da terceira linha, tá? Então, ele está à esquerda do pivô da terceira linha, e aí acaba aqui no caso. Então, essa matriz aqui, ó, ela está na forma escalonada por linhas. Esse outro também, o pivô da primeira linha é 1, ele é o primeiro elemento, inclusive. Quem é o pivô da segunda linha? O pivô da segunda linha, esse 1 aqui, é o terceiro elemento. Então, ele apareceu um pouco mais na frente, mas isso não importa. Quando diz aqui, ó,
o pivô de cada linha está à esquerda do pivô da linha seguinte, não importa se ele estiver logo em seguida, como é o caso aqui, desses aqui, ó, vem logo uma casa após o outro, ou duas casas, como é o caso aqui desse. Isso não importa, o que importa é que ele esteja à esquerda do pivô da linha seguinte. Então o 1 está aqui, o pivô da primeira linha, e ele está à esquerda do pivô da segunda linha, com duas casas aqui de distância, tá? O pivô da terceira linha está aqui, tá? E ele está à esquerda também do pivô da segunda linha, com essas duas casas aqui de distância, tá? Então, essa matriz também é uma matriz que está na forma escalonada. Então, se furar uma dessas condições, se for uma matriz que não estiver numa dessas condições, a matriz não está na forma escalonada, tá? Se assemelha a essa forma de escada. Então, pode falar forma escada também. E aí o método de eliminação gaussiana, só para a gente conceituar melhor agora. Então, para resolver um sistema por esse método, já vimos vários exemplos, nós só vamos agora fixar o conceito. Então, para resolver um sistema linear pelo método de eliminação gaussiana, que a gente procede da seguinte maneira. Primeiro, a gente escreva a matriz aumentada do sistema. Tudo que eu vou falar aqui já foi feito nos exemplos, é só para registrar o procedimento, o algoritmo. Escreva a matriz aumentada do sistema linear. Essa matriz, vou chamar essa matriz de A. Aí reduza a matriz A, a matriz aumentada, a uma matriz que eu vou chamar de E. Essa matriz sendo na forma escalonada por linhas. E essa redução sendo feita através das operações elementares, tá? Então você vai transformar a matriz A, que é a matriz aumentada do sistema, numa outra matriz que eu estou chamando de E, sendo que essa matriz E, ela tem que estar na forma escalonada por linhas, tá? E para fazer essa transformação, essa redução, tem que ser usadas operações elementares por linhas. Você não pode querer transformar a matriz A do sistema numa matriz escalonada por outros métodos que não sejam esses. Por quê? Porque você não vai ter a garantia de que as soluções vão ser as mesmas no sistema final. Então, as operações elementares é quem garante que as soluções não mudam. Bom, aí no terceiro passo, vocês escrevam o sistema linear correspondente à matriz escalonada final, tá? Então, depois que vocês obtiverem a matriz escalonada, aí vocês vão e montam o sistema de volta. Essa matriz escalonada é a matriz aumentada de um sistema. Aí vocês vão montar o sistema e aí vão resolvê-los como? Resolver é o último passo. Resolver esse sistema por substituição reversa. Então, vocês vão substituir de trás para frente. Então, tudo que está aqui colocado nesses itens já foi ilustrado por todos os exemplos. É só para deixar claro o método chamado método de eliminação gaussiana. Então, é um algoritmo para resolver esse sistema. Então, vamos, nesse exemplo aqui agora, resolver esse sistema usando o método de eliminação gaussiana. Então, o primeiro passo é o quê? Obter a matriz aumentada. Então, está aqui a matriz aumentada. Foi obtida diretamente olhando para os coeficientes. Aí, como sempre, vocês têm que conferir. Vocês têm que estudar esse vídeo conferindo sempre as contas, com lápis e papel do lado, conferindo as contas todas, tá? Aí, a partir agora da matriz aumentada, essa é a matriz A, que eu chamei de matriz A. Eu vou usar operações elementares por linhas para obter uma matriz equivalente, uma matriz escalonada. Então, nesse sistema aqui, ele está razoavelmente simples. O pivô da primeira linha já é 1, então aqui na primeira linha eu não vou precisar fazer mais nada, então só repetir, tá? A segunda linha também, o pivô da segunda linha já é 1. Então, na segunda linha eu não vou fazer nada aqui nesse passo. Eu só preciso agora trabalhar com a terceira linha. Então, veja que o pivô da terceira linha, ele é 1, ele é o primeiro elemento. Ele está abaixo
do pivô da primeira linha, então ele tem que ser zerado. Na matriz escalonada, isso não pode ter um pivô abaixo do pivô de uma linha anterior. Então esse 1 aqui tem que ser eliminado. Então como é que a gente elimina? Então essa linha 3, eu vou subtrair da linha 1. Eu vou subtrair a linha 1. Então vou fazer a linha 1 menos a linha 3 menos a linha 1. Aí a nova linha 3, que vai ser o resultado final. Então aí aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Deu esse elemento, tá? 2 menos 1, 1. Deu esse elemento. Então é linha 3 menos linha 1. Então 1 menos 1, 0. Aí 2 menos 1, 1. Aí 8 menos 5, 3, tá? 3 menos 3, 0. Ok? Então agora não tem mais nenhum pivô abaixo do pivô da primeira linha. Só tem elementos nulos, tá? Aí o mesmo aqui com a segunda linha agora nessa matriz resultante. Na matriz resultante, eu não preciso, na segunda linha eu não vou precisar fazer nada, porque eu já tenho o pivô igual a 1. Mas na terceira linha, o que tem? Tem um pivô abaixo desse aqui. Então isso não pode acontecer na forma escalonada. Então eu tenho que zerar esse elemento. E como é que eu vou zerar? Eu vou pegar a linha 3, subtrair a linha 2. Então fazer linha 3 menos a linha 2. Aí o resultado vai ser a nova linha 3. Então vai ser 1 menos 1, não, primeiro, 0 menos 0, não altera nada, tá? 1 menos 1, 1 menos 1 dá 0, tá aqui. 3 menos 3, 0, tá? E 0 menos 1 dá 1, tá? Então fiz isso e aí cheguei. Agora a matriz já está na forma escalonada, ó. Todos os pivôs valem 1. Então quem é o pivô da primeira linha? É esse primeiro 1 aqui. Quem é o pivô da segunda linha? É esse segundo 1. E o pivô da terceira linha já é esse elemento aqui, ok? Bom, essa é a matriz escalonada, já está na etapa final. Agora eu vou montar o sistema correspondente, tá? Montando o sistema correspondente vai ser o quê? A primeira equação é essa daqui. Então essa matriz é a matriz aumentada desse sistema, tá? Então, primeira equação, x mais y mais 5z igual a 3. Segunda equação, 0, 1, 3 menos 1. Então, fica só y3. Vocês poderiam perguntar por que não aparece o x. Porque o coeficiente de x é 0. Então, esse x aqui ó, é 0 vezes x. Aí 0 vezes o x dá 0, você não precisa escrever. Então, fica só y mais 3z igual a menos 1. Agora, na terceira linha, esses elementos deram todos 0. Esses aqui são os termos da equação dos coeficientes correspondente à terceira equação. A matriz dos coeficientes correspondente à terceira equação. Então, aqui é 0 coeficiente de x, 0 coeficiente de y, 0 coeficiente de z. Se você fosse escrever, isso ficaria assim. 0x, 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, que é tudo 0. Então, é tudo 0 aqui, ó. 0x é 0, 0y é 0, 0z é 0, é tudo 0. Então, essa última equação vai dar 0. Então, não precisa escrever, tá? Então, a última equação, na verdade, a gente tem essa relação aqui, essa igualdade. Só que se vocês olharem, vocês têm o quê? 0 igual a menos 1. Então, isso daqui não pode, né? É impossível de acontecer. 0 igual a menos 1. Quer dizer o quê? Que nenhum valor de x, y, z vai satisfazer o sistema. Tá? Independente do que acontecer com as duas primeiras equações, a terceira equação está dizendo isso, mas essa equação não tem solução, é impossível. Tá? Então, eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Vou apagar esse 0 e vou escrever a equação nas variáveis 0x mais 0y mais 0z. Então, essa equação ela é impossível,
Não tem nenhum valor de x, y, z que satisfaça isso daqui, porque essa conta dá zero. E zero não é igual a menos 1. Então não tem nenhum valor para x, nenhum valor para y que satisfaça simultaneamente as três equações. Vai ser solução do sistema quando satisfizer simultaneamente as três equações. Mas, como independente da primeira, independente da segunda, a terceira equação nunca vai ser satisfeita. Então, esse sistema não tem solução, então a gente diz que o sistema não tem solução, ou seja, o conjunto solução é vazio. Então, o conjunto solução dessa equação aí é o conjunto vazio. Ela não tem soluções, ok? Bom, e aí para finalizar, né, para vocês praticarem o que foi discutido nesse vídeo, eu deixo esses exemplos para vocês fazerem como exercício. Determinar o conjunto solução desses sistemas lineares. Então, são 4 sistemas lineares. Esse aqui, o segundo, tenho esse também, e tenho esse aqui maior. Então, vocês aplicarem o que foi ilustrado nesse vídeo para resolver esses 4 sistemas de equações, tá? Bom, e aí, concluindo, então a gente falamos com mais detalhes sobre o método de eliminação gaussiana e vamos falar mais ainda nos próximos, talvez, mais 2 vídeos. Precisa saber exatamente o que é o pivô de cada linha de uma matriz e a questão de você sempre transformar o pivô para 1, saber reconhecer a forma escalonada por linha de uma matriz, tá? Se uma matriz está na forma escalonada por linhas, aí discutimos exercícios, exemplos de exercícios, e vocês vão encontrar mais exemplos e muito mais exercícios no livro-texto nessas sessões aí. No final das sessões tem os exercícios do livro, onde tem vários exercícios que são exatamente para aplicar essas coisas que foram discutidas aqui. Então tentem resolver esses exercícios. Quanto mais vocês tentarem resolver exercícios, melhor vai ficar o aprendizado de vocês. Bom, aí eu concluo aqui e até o próximo vídeo. Tchau.